Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Começo este pronunciamento realçando a importância dos anúncios feitos pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e reforçado na sessão de hoje pelo vice-presidente, senador Jorge Viana, no sentido de adotar alguns procedimentos para dar maior eficiência e maior agilidade nas ações do Senado Federal. E digo isso, senhor presidente, porque verdadeiramente nós precisamos ajustar o compasso das nossas ações. Eu tenho certeza que encontraremos em algumas comissões proposições que foram apresentadas e que até o presente momento não tiveram sequer a designação de um relator. E isso tudo é motivo de preocupação para a atual mesa diretora tentar chamar, uma vez que na próxima semana serão eleitos os presidentes das comissões, que possa haver um nivelamento das informações relacionadas a todas as matérias que se encontram pendentes, qual é o status de cada uma dessa matéria, qual é o estágio de tramitação de cada uma dessa matéria, para a gente estabelecer uma ordem de prioridades. E dessa maneira, certamente vai ganhar muito mais eco a preocupação apresentada de ter sessões específicas para tratar dos grandes temas. Hoje, já reforcei aqui a importância da gente fazer uma sessão exclusiva no dia 19 de março para tratar do assunto Fundo de Participação dos Estados. Esse assunto, ele difere dos demais. E os senhores senadores hão de convir de que um assunto que tem tamanha relevância e que coloca o Senado Federal no corner precisa ser tratado como prioridade. Ontem eu já ouvi a manifestação de alguns senadores no sentido de que o Fundo de Participação dos Estados tem que ser tratado no rol dos temas relacionados ao Pacto Federativo. Acontece que o Fundo de Participação dos Estados deve ter um tratamento especial. Por quê? Porque nós tínhamos a obrigação de definir essas regras até 31 de dezembro de 2012. Não fizemos, por incompetência nossa, incompetência do Senado Federal, incompetência das nossas lideranças de construir um consenso sobre esse tema. Ficamos diminuídos porque tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a reedição de uma resolução para que os estados não ficassem sem a recepção dos fundos de participação do Estado. Veja só que esse fundo ele é fundamental para a sobrevivência dos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Nós tivemos hoje aqui uma revelação do senador Jorge Viana. O estado do Acre, por exemplo, 12, 14 anos atrás, ele era 90% dependente do Fundo de Participação dos Estados. Hoje, com todo o esforço empreendido nos governos Jorge Viana, no governo Binho Marques e agora no governo Tião Viana, nós conseguimos reduzir essa dependência do Fundo de Participação dos Estados, mas mesmo assim estamos muito próximos a 70% de dependência. Imagine o que seria de estados como Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, se por acaso tivéssemos tido uma interrupção dos repasses do FPE. Temos então que ter esse assunto como absoluta prioridade. E esse assunto é diferente da tratativa relacionada aos royalties do petróleo. Os royalties do petróleo já teve uma deliberação do Senado e da Câmara Federal. Foi a sanção presidencial e houve veto da presidenta Dilma. Então, ele tem que ser tratado num outro patamar. Esse assunto, royalties do petróleo, tem que ser tratado com a fórmula que será dada para tratar a questão dos vetos.
Agora, o Fundo de Participação dos Estados é uma prioridade. Então, nós teremos uma reunião dia 13 de março, envolvendo todos os governadores, o relator da matéria, senador Walter Pinheiro, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e depois, no dia 19, teremos uma sessão específica para debater esse assunto. Então, eu faço um apelo a todos os líderes, ao colegiado de líderes, que separem os assuntos. Na sessão do dia 19 de março, nós temos que tratar exclusivamente sobre FPE. Nós temos que ter uma deliberação sobre esse assunto para a garantia de sobrevivência de todos os estados. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu quero reforçar aqui o quanto um nivelamento de informação se faz necessária aqui no Senado Federal. Veja, o presidente, senador Renan Calheiros, anunciou a decisão que foi aprovada pela mesa no sentido de que nós tenhamos a prestação de contas das atividades das agências reguladoras pelos seus respectivos dirigentes. E diz que a mesa apresentará, isso está no discurso do presidente Renan Calheiros, ainda hoje, proposição no sentido de promover que as agências reguladoras, através dos seus diretores, anualmente prestem contas de suas atividades em reunião conjunta da comissão específica incumbida de sabatinar seus dirigentes, como a CCJ e a CAI. Mas veja só, senhor presidente, como a desinformação prospera nesse Senado. Essa matéria já foi objeto de deliberação na Comissão de Constituição e Justiça, está apenas aguardando entrar em pauta aqui no plenário. Essa matéria é fruto de uma proposição do senador Walter Pinheiro, a proposição de proposta de emenda constitucional número 89 de 2011, de autoria do senador Walter Pinheiro, que acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 52 da Constituição Federal para estabelecer que os ocupantes de cargos públicos que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos termos do artigo 52, devem comparecer a essa casa anualmente para prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos e entidades. Por que eu trago esse assunto aqui, senhor presidente? Porque eu fui o relator dessa matéria, essa matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e está apenas a aguardar entrar em pauta aqui no plenário. Então, já havia uma deliberação nesse sentido. É importante que tenha havido essa preocupação de todos os lados, né, tanto da proposição do senador Walter Pinheiro quanto da deliberação da mesa diretora, mas é uma prova de como a gente tem uma dificuldade de comunicação entre os vários ambientes do Senado Federal. E isso tem que ser chamado para uma tratativa da comissão diretora e também dos presidentes da comissão. E o senador Walter Pinheiro apresentava na sua justificativa, no sentido de que o Senado precisa controlar de forma anual, principalmente a atuação dos membros das agências reguladoras, sustentando também a dispensabilidade da oitiva anual de outros agentes públicos sujeitos ao escrutínio do Senado Federal como condição de posse em cargo público. Ou seja, se o Senado Federal tem que deliberar sobre a posse desses agentes, é natural que o Senado Federal possa fazer uma sabatina anual e obter uma prestação de contas dessas ações. Então, o senador Walter Pinheiro, ao fazer essa proposição, já estava com essa preocupação e coube a mim fazer a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria, a proposta de emenda constitucional número 89, está no aguardo para entrar em pauta aqui no plenário, e eu, inclusive, sugiro ao senador Walter Pinheiro que nós apresentemos rapidamente um requerimento para que essa matéria possa ser votada em definitivo e esse assunto seja dado por encerrado e já tenha a sua aplicação plena, tanto pela proposição do senador Walter Pinheiro, quanto pela decisão tomada pela comissão diretora do Senado. E dessa maneira a gente traz aqui a revelação do quanto a gente tem dificuldade de se comunicar entre os vários ambientes do Senado Federal. Um outro assunto, senhor presidente, que trago relacionado a essa mini-reforma anunciada
pelo presidente senador Renan Calheiros, é porque quando se tratou da fusão do Interleges com o IELB e também o Unileges, causou uma certa preocupação, principalmente da equipe técnica do Interleges, dado a amplitude da ação do Interleges para outras câmaras e outras assembleias e também a relação do Senado com a sociedade. Eu diria que o Interleges ele tem uma função precípua essencialmente afinada com a nossa ação precípua de senadores da República, porque ele tem uma relação com outras câmaras e também com a sociedade, e presta um serviço tecnológico com soluções de informática de altíssima qualidade para praticamente todas as câmaras do país, e exatamente por isso houve a preocupação. Então, ontem mesmo, tomei a liberdade de fazer uma ligação para o Dr. Hélder Rebouças, que será o diretor responsável por essa área, e, para minha felicidade, eu obtive dele a garantia de que o Interleges, na realidade, vai ser fortalecido e a gente vai ter que dar uma atenção especial ao Interleges, porque é um organismo fundamental para o fortalecimento das relações entre os parlamentos brasileiros. E é um organismo, inclusive, que presta grandes serviços, relevantes serviços em outros países, como Guiné-Bissau, que já usufrui desses serviços. Inclusive, tem países que têm seus sites hospedados dentro do Interleges, que é um organismo que presta um serviço fundamental. Tem um projeto, um grande projeto financiado pelo BID, esse projeto garante a sua sustentabilidade, ele tem o prazo de vigência de 4 anos, 3 anos já se passaram, temos esse ano de 2013 como, digamos assim, a finalização de uma etapa, e é preciso, inclusive, que já seja construído o caminho para a reedição desse contrato, porque certamente não será possível executar tudo o que está previsto em 2013 e já tem que se pensar num aditamento contratual, numa renovação desse contrato, exatamente para que tudo o que está previsto possa ser realizado. Mas é um organismo fundamental na relação dos senadores com a sociedade, com as outras câmaras, com os outros legislativos, e por isso, com certeza, terá total a simpatia dos senadores integrantes da comissão diretora e dos demais senadores, porque eu tenho certeza que, na medida em que os senadores conhecerem mais a importância do Interleges, mais eles passarão a atuar em sua defesa. E do diretor, Dr. Hélder Rebouças, nós já temos a garantia, o que nos tranquiliza muito, de que vai ter um trabalho de fortalecimento do Interleges para fazer, inclusive, ampliar ainda mais o raio da sua intervenção. E, para concluir esse meu pronunciamento, senhor presidente, eu gostaria de também fazer a minha impressão, passar aqui a minha impressão do que foi o ato inicial das comemorações dos 10 anos, da primeira década da administração do PT e partidos aliados no governo federal. Tivemos em São Paulo, na quarta-feira à tarde, à noite, tivemos a oportunidade de nos encontrar com lideranças de todos os partidos que integram esse arco de alianças que dá sustentação aos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e a gente pôde fazer uma avaliação e ouvir dos nossos líderes maiores qual é a impressão que se tem do que foi o legado e do que está sendo o legado desses 10 anos de experiências desenvolvidas pelo poder democrático e popular, tendo à frente o Partido dos Trabalhadores, mas também sustentado por um arco de alianças muito grande. E a gente pôde ver que, muito mais do que fazer um comparativo numérico, do que foi possível realizar mais numa área ou noutra, que é um debate que tem que ser feito, sim, porque é importante que a gente faça esses comparativos, e, nesse aspecto, a gente procura sempre ter uma posição muito sóbria, porque cada um dos governos prestaram, ao longo da sua história, cada um dos governos teve a sua forma de contribuição. Se o governo Fernando Henrique teve uma contribuição muito grande na estabilização da moeda, no controle da inflação, na instituição da lei de responsabilidade fiscal, nós temos que ter
consciência de que, com o governo Lula, os avanços e conquistas tiveram uma velocidade muito maior. Então, a gente conseguiu chegar a muito mais gente, realizar muito mais coisas durante os governos do presidente Lula, que está tendo agora continuidade com o governo da presidenta Dilma. E, nesse aspecto, a gente está muito tranquilo para fazer esse debate aqui com os nossos aliados e também com os nossos adversários. Aliás, a temporada de corrida ao Palácio, ela começou, não adianta as pessoas tentarem tergiversar, mas a temporada de corrida ao Palácio do Planalto começou. Na semana passada tivemos o lançamento do partido da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, o Rede, né, um partido que não leva o nome do partido, mas é um partido, o partido Rede foi anunciado e já tem certamente no seu plano estratégico central a construção da candidatura da ex-ministra Marina Silva à presidência da República. Ontem mesmo tivemos lá no Pernambuco um ato do governador Eduardo Campos com os seus prefeitos do estado do Pernambuco e nesse ato o governador Eduardo Campos procurou dar digamos assim, uma lição professoral aos dirigentes do PSDB e aos dirigentes do PT, no sentido de que tinha que acabar com essa rinha, como se tivesse havendo uma briga de galos nessa discussão à presidência da República. Mas só que, na medida em que ele, com seu ar professoral, tenta dar um pito no PT e no PSDB, automaticamente ele também está se colocando como, digamos, o mais habilitado para se apresentar como possível candidato, e foi aclamado como tal pelos prefeitos presentes. E, ao mesmo tempo, no ato do PT que aconteceu na quarta-feira, o presidente Lula, do alto da sua sabedoria, disse algo que para nós é muito importante. Ele disse que os adversários do PT criticam o PT e tentam apontar falhas em tudo que o PT faz. Só que quem dá a maior avaliação ao PT é o povo. Quais foram os governos melhor avaliados da história recente do Brasil? O presidente Lula deixou a presidência com mais de 80% de ótimo e bom. A presidenta Dilma, com 2 anos de mandato, conseguiu superar essa marca. Quer dizer, se a grande imprensa deixa de reconhecer os avanços do governo do PT, se os nossos adversários do PSDB fazem questão de tentar diminuir essas conquistas, eles estão cumprindo o papel deles, respeitamos, mas o fato é que a visão do povo, o olhar do povo para esse projeto, é um olhar muito diferente da opinião publicada nesse Brasil. A gente tem claramente o povo dizendo a todo dia que está aprovando esse governo, um governo de muitos acertos, provavelmente tem seus erros, como todo governo tem, mas quando a gente coloca numa balança erros e acertos, a população tem dado uma resposta muito eloquente, no sentido de que o governo do PT e dos partidos aliados, do presidente Lula e da presidenta Dilma, tem sido um governo muito bom para o povo brasileiro, tem produzido resultados que têm conseguido o amplo aplauso da população brasileira. E isso o presidente Lula terminou de forma magistral, quando falou: a resposta que vamos dar aos nossos adversários será a reeleição da presidenta Dilma em 2014. Ponto. Está resolvida a questão. Eu vi a preocupação do líder do PSDB aqui, poucos dias atrás, dizendo: não se sabe se o candidato é o presidente Lula, é a presidenta Dilma, a presidenta Dilma começou a acelerar o passo porque viu a sombra do presidente Lula. Não existe nada disso. A situação está absolutamente clara, bem definida, não tem crise existencial e não tem esquizofrenia na discussão de sucessão presidencial dentro do PT. Nós temos uma candidata que já é presidenta da República, que é a nossa presidenta Dilma, e ela vai continuar fazendo o seu trabalho institucional, o trabalho oficial de presidente da República, porque a agenda assim lhe permite. Ela não está ainda em campanha, mas quando chegar o momento certo de fazer a campanha, ela vai fazer, porque já tem essa definição. O presidente Lula já deu o encaminhamento e quer
que toda a militância do PT e dos partidos aliados esteja muito atenta para justamente se munir das informações para fazer o grande debate, porque é assim que tem que ser. A gente tem que fazer o grande debate sobre o que é melhor para o Brasil, sobre o que foram os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso e sobre o que foram os 8 anos do governo do presidente Lula e como estão sendo esses anos que estamos a cumprir até 2014 com o governo da presidenta Dilma. É esse grande debate que tem que ser feito e a sociedade é quem vai dar o parecer. E nós estamos muito tranquilos em relação a isso. O presidente Lula está esbanjando saúde, vai estar contribuindo com seu discurso, com sua voz, porque se tem algo de potente no nosso projeto, é aquela voz rouca do presidente Lula falando a sua linguagem simples e compreensiva e acessível a todos para mostrar o quanto o Brasil está melhor nesses 10 anos em que o PT está na presidência da República. Então, esse grande trunfo nós teremos em 2014 e certamente o presidente Lula, que agora já está plenamente liberado, com saúde de ferro, digamos assim, ele já vai estar cumprindo as suas agendas, indo aos estados, fazendo o grande debate sobre o Brasil atual e sobre o quanto podemos avançar no futuro com a continuidade desse projeto que está fazendo tanto bem ao povo brasileiro. Então, quero trazer aqui os meus cumprimentos aos organizadores desse evento comemorativo dos 10 anos de governo democrático e popular, que foi realizado quarta-feira lá em São Paulo, mas foi só o ato inicial, porque vai acontecer em vários outros estados, inclusive, certamente nós vamos ter o momento de organizar a nossa agenda lá no Acre, em Rio Branco e também nos municípios do interior para fazer esse debate com a sociedade e dar aqui o meu testemunho de que estou muito feliz com os avanços conquistados e certamente vamos ter os argumentos reunidos, sistematizados para fazer o grande debate em favor do Brasil. E nesse aspecto eu tenho certeza que o recado dado pelo presidente Lula é algo que tem que ser assimilado por todos. E a presidenta Dilma também foi muito precisa ao mostrar que o governo dela tem um perfil, tem uma característica, tem uma identidade, e mesmo que ela não seja a pessoa midiática, a pessoa que tem a facilidade de falar com a simplicidade que é o presidente Lula, mas ela é uma liderança reconhecida, é a primeira mulher da história a ocupar a presidência da República, tem realizado um governo de grandes avanços, de grandes conquistas, deu continuidade e até aprofundou em muitos aspectos aquilo que foi o legado do presidente Lula e temos certeza de que esse debate será um debate muito bom para o Brasil no próximo período. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.